Seguinte, a gente tem um problema. Vocês também sentem que as pessoas, de um modo geral, estão tendo mais dificuldade de interpretação de um vídeo? How do you watch Squid Game and think the homeless people are greedy? Eu fico assustada com a incapacidade das pessoas de interpretarem uma obra audiovisual. And this is how we ended up with people who watched Star Wars and still ended up supporting a fascist regime. Gente, o nível de falta de educação e interpretação. Lack of media literacy. Media literacy has been gone for a good while. They don't understand anything. Media literacy is dead. Whole new level of media literacy is dead. Ok, são vários problemas, mas eu quero falar de um só. E que talvez desemboque em 2 ou 3, ou 5, ou 18. 350 mil. Vivemos num tempo em que tudo, ou quase tudo, é mediado pelo audiovisual. Estão mentindo pra você. A maneira como a gente se informa, consome, se relaciona com amigos e família, toma decisões sobre nossos hábitos alimentares e até constrói um senso de pertencimento político hoje, passa, de alguma forma, por diversos conteúdos audiovisuais publicados na internet. Pode ser em formato de reels, videocasts, videoensaios, transmissões ao vivo, diferentes formatos de noticiários, debates ou pequenas notícias para você ouvir enquanto toma um café ou a bebida de sua preferência. E quando eu digo que hoje o audiovisual é uma parte integral de todos os aspectos das nossas vidas, eu não tô falando só que a gente grava ou que a gente assiste muitos vídeos. As mídias audiovisuais se tornaram parte das nossas relações íntimas, da maneira como a gente se posiciona ou não diante da sociedade e de uma forma mais ampla da gestão da nossa existência no mundo, com todas as contradições em torno disso, porque, enfim, plataformas, privatização dos espaços digitais, extrativismo de dados e todo tipo de desgraça. Eu poderia continuar essa discussão por muitos lugares, passando por muitos problemas, mas hoje eu quero explorar esse tema pelo recorte da educação midiática, porque audiovisual é uma mídia. Você sabia? Uma peça de audiovisual é um texto. E em muitos casos pode até não parecer, mas esse texto tem uma sintaxe própria. Essa mídia tem códigos próprios, regras e convenções análogas à gramática e à ortografia de um idioma, e que podem variar de cultura para cultura, de território para território, de classe social para classe social, muitos outros contextos, mas de uma forma geral existem maneiras, existem caminhos para ler esses textos, para compreender esses textos, para produzir esses textos. A maior parte de nós não sabe nada disso. A maior parte de nós não tem essa expertise, mas de uma forma ou de outra precisa dela. Seja para pagar as contas criando conteúdo, para embarcar em disputas políticas, para escolher em quem você vai votar nas próximas eleições, ou até para saber o que aconteceu com a linha de ônibus. Enfim, a gente não aprendeu nada disso. Como é que a gente aprende agora? Eu não sei, e não é meu objetivo nesse vídeo fazer um manual completo. Eu nem teria condições de fazer isso. O que eu quero conversar aqui é sobre a ideia de educação midiática, partindo de discussões sobre cinema, sobre TV, sobre cultura pop. Eu quero conversar sobre interpretação de filmes, de séries, de produtos audiovisuais, sobre como isso se reflete no mundo que existe fora das telas e os diferentes caminhos que o mercado, que o público, que a crítica tem escolhido para lidar com esse que parece ser um dos grandes problemas contemporâneos. Todo mundo assiste tudo, mas ninguém entende nada. Olá, meu nome é Thiago e hoje nós vamos aprender a ler. Lê, meu amor. É muito bonzinho esse livro. Eu quero trazer de volta um assunto que talvez seja um dos meus maiores pilares no meu discurso por aqui. Eu quero falar sobre essa crise de educação midiática, onde aparentemente estamos todos imersos. Eu quero tentar demonstrar aqui que, a meu ver, a gente tem olhado para esse problema de um jeito incompleto. Estranho. Mas antes de elaborar melhor esse ponto, eu quero enfatizar aqui a importância da gente ter uma educação audiovisual. Porque se a gente existe nesse mundo onde o vídeo se torna uma ferramenta básica de comunicação, é importante que a gente aprenda sobre isso. Por sorte, a EBAC está patrocinando esse vídeo e eu posso falar para vocês sobre os cursos de audiovisual que estão disponíveis por lá. No curso de roteirista da EBAC, você vai ter contato com todas as ferramentas que você precisa para contar uma boa história em diferentes gêneros e formatos. São 48 módulos divididos em 12 meses, com mais de 40 horas de aulas online cheias de atividades práticas. E no final do curso você ainda tem um plano de carreira e 4 projetos para deixar seu portfólio bem bonitinho e pronto para você começar a sua jornada no mercado de trabalho. A EBAC oferece mais de 150 cursos online numa plataforma própria, 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC e um mundo de possibilidades para você construir seu futuro profissional de uma forma moderna e inovadora. Não é só aula gravada, tem evento online e offline, feedback individualizado, oficinas de conhecimento e todo tipo de experiências extracurriculares exclusivas. Os
Os cursos da área de audiovisual contemplam diversas áreas, mas a EBAC também tem verticais de design, programação, marketing, arquitetura, games e moda. E para você começar agora a investir no seu futuro, eu trago promoção. Com o meu cupom PROMOTIAGO, você ganha um desconto de R$200 em todos os cursos da EBAC. É só pegar o link que tá aqui na descrição desse vídeo ou apontar o seu lindo dispositivo para este QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Aproveita, boba! Mas agora vamos voltar pro problema que eu quero discutir aqui. Existe uma crise de educação midiática e a gente não sabe lidar com ela. Porque, por um lado, existe uma massa de pessoas que, por uma série de motivos, não desenvolveram um discernimento sobre o audiovisual, não tem um repertório de audiovisual, ou não conseguem compreender a gramática básica do audiovisual. Essa gramática do audiovisual é, ou pelo menos deveria ser, uma ferramenta básica pra gente existir no mundo nos dias de hoje. Mas essa ferramenta não tá disponível pra grande maioria das pessoas. E isso é, claro, um problema maior do que o audiovisual. Existe uma grande dificuldade de interpretar texto, qualquer tipo de texto. Agora, por outro lado, me parece que o caminho muitas vezes escolhido para lidar com esse problema é o da hipermastigação. E esse caminho, ele é trilhado de muitas formas. De acordo com roteiristas e produtores que trabalham em séries da Netflix, a empresa tem solicitado que os roteiros das obras originais sejam cada vez mais mastigadinhos e que, por exemplo, os personagens anunciem o que estão fazendo em cena para que os espectadores tenham menos dificuldade de acompanhar. Então a gente vê aqui que o problema de interpretação, de compreensão do audiovisual, ele anda lado a lado com essa crise da atenção. Ou seja, o problema são as telas. Numa outra perspectiva, a escritora zambiana Namoali Serpel apontou num texto publicado na revista The New Yorker que as produções contemporâneas de Hollywood estão sendo marcadas por um hiperdidatismo, ou, nas palavras dela, um literalismo. Metáforas e simbolismos cada vez mais explícitos, uma engrenagem narrativa que se repete, que martela o óbvio, que insiste em pegar o espectador pela mão e em deixar excessivamente claro para essa audiência que existe uma mensagem por trás daquela história e que é essa mensagem que valida a obra e que torna ela digna de muitos prêmios e relevante para os nossos tempos. Yes, fucking Cinderella, you know me so fucking well. E parece que esses dois fenômenos reforçam um ao outro. Tipo uma cobra que come o próprio rabo. Que delícia. De um lado, essa crise de compreensão, do outro, um hiperdidatismo como suposta solução para essa crise e que, em algum sentido, acaba agravando ela. Por que agrava? Porque a gente se vê diante de produtos audiovisuais cada vez mais pobres. Esse literalismo não está restrito à indústria do audiovisual, a Hollywood, ao cinema, às plataformas de streaming. Ele também se faz presente no ecossistema discursivo que existe em torno dos filmes e das séries que a gente assiste. A forma como nós falamos sobre os produtos culturais, a economia criativa que aparece ali em torno da cultura pop e a nossa perspectiva sobre arte de uma forma geral. Os finais explicados no YouTube, as análises instantâneas e ultraprocessadas sobre todos os lançamentos semana a semana, essa ideia de que todo produto cultural tem uma resposta hermética, uma metáfora única e um significado essencial que aparece quando a gente espreme direitinho. O meu principal argumento nesse vídeo, o que eu quero que você vá dormir pensando, é que esse raciocínio da resposta hermética, da metáfora única, carrega em si uma série de contradições. E mais, insistir nessa retórica do significado essencial a ser decifrado, ou que devemos ensinar todo mundo a meramente decodificar as coisas, é parte do problema da educação midiática. Ou seja, a busca por uma suposta grande resposta não tá ajudando ninguém a entender melhor as coisas. Eu sei que talvez o que eu esteja falando soe abstrato demais, eu sei que é muito pra se pensar de uma vez só, então a gente vai conversar por partes. Eu vou trazer de volta algumas discussões que eu já trouxe em outros vídeos, algumas leituras que eu já recomendei antes, e eu vou falar de novo sobre uma série que já foi pauta por aqui há pouco tempo, mas eu prometo que eu não vou me repetir. Exceto pela parte em que eu digo que nem todo mundo tem culpa de entender errado. A série Adolescência, que estreou na Netflix no começo do ano, começa pelo ponto de vista de uma dupla de policiais. Nos primeiros minutos do primeiro episódio, eles invadem uma casa de família e detêm um garoto de 11 anos chamado Jamie sob acusação de homicídio. Durante um plano sequência de 1 hora, o menino é conduzido para a delegacia, interrogado, a família tenta entender o que está acontecendo, mas a resposta só é revelada nos instantes finais, quando uma câmera de vigilância mostra claramente Jamie cometendo o crime. I think that's enough. Okay?
Os 3 episódios seguintes mostram polícia, escola, família e agentes de saúde tentando entender o que aconteceu, os motivos do crime e os mecanismos que permitiram que ele acontecesse. Agora veja, eu já falei sobre essa série aqui, tem um vídeo inteiro sobre ela, e eu prometi que não ia me repetir, já tô me repetindo. O motivo de eu trazer esse assunto aqui de novo é que eu queria falar sobre algo que apareceu pra mim enquanto eu pesquisava pra fazer o vídeo anterior e que continuou aparecendo pra mim nos comentários do vídeo e nos trechos que eu postei no Instagram e no TikTok, e que é relevante pra esse assunto aqui. Durante esse rolê todo em torno dessa série, ficou muito nítido pra mim que muita gente não entendeu ela. E eu não tô nem falando de interpretar simbolismos ou de algo nesse sentido. Eu tô falando de elementos básicos da trama. Eu trouxe aqui alguns comentários, não dos meus vídeos, mas comentários sobre a série que eu vi por aí, pela internet. Esses comentários apareceram pra mim nas últimas semanas, depois de uma busca bem rápida e bem superficial. Eu nem precisei me esforçar muito pra me deparar com eles. Respira fundo que o bagulho é doido. Uma série sem pé nem cabeça, sem explicações, só pra você ser feito de otário do começo ao fim. Parece que o orçamento acabou e decidiram encerrar ali mesmo. Nada foi resolvido. A psicóloga para por um momento, parece ter achado algo importante, mas não conclui. Simplesmente encerra as sessões. O inspetor some da série, a arma do crime não foi achada, alguns temas abordados durante a trama não têm continuidade e se perdem sem ter uma definição. Deveria ter acabado no 3º episódio. Ridículo o último episódio, que não pode ser chamado de final. Deveria ter colocado um telefone no final. Se você acha que ele é o culpado, ligue para 0800 0000. Se você acha que ele é inocente, ligue para 0800 00001. Porque no final, você decide. Enfim, se você assistiu Adolescência, você deve ter percebido que alguns desses questionamentos, desses comentários, são respondidos pela própria série, incluindo a identidade do assassino. Chamou muito minha atenção a quantidade de pessoas que terminaram de assistir Adolescência achando que tinha ali algum mistério a ser solucionado no final, algum mistério sobre a autoria do crime, que estavam achando que o final dessa história seria um grande quem matou Odette Reutemann. Eu não estou planejando morrer por agora. Tem literalmente um vídeo mostrando Jamie matando a menina no 1º episódio. Do que mais você precisa? Mas além disso, mesmo algumas pessoas que conseguiram compreender que ele matou a menina, que não tiveram dificuldade de compreender isso, tiveram dificuldade de lidar com a falta de uma grande revelação ali no final. Baseado em muitos comentários que eu vi nos meus vídeos e em muitos outros lugares da internet, existia uma expectativa de um momento tandandan, sabe? Parecia que a série tinha obrigação de entregar esse momento tandandan, e quando esse momento tandandan não foi entregue, isso causou uma grande frustração. Sem pé nem cabeça, uma perda de tempo, deixa muito a desejar. Por que ele matou a garota? Onde estava a arma do crime? Como foi o julgamento? E veja, Adolescência não é uma série de mistério ou uma trama policial tradicional. A história começa a partir de um crime e se dedica a investigar as diferentes facetas, as diferentes instituições que cercam aquele crime. Cada episódio se dedica a uma instituição diferente que, em tese, poderia ter prevenido o crime ou ter agido de alguma forma. Polícia, escola, psicóloga, família. O autor do crime é revelado no 1º episódio e o que sobra pra quem sobreviveu e pra gente que tá assistindo é tentar construir alguma compreensão do caso a partir de fragmentos de uma história que a gente nunca vê completa. É isso que tá posto pra gente. É isso que muita gente não conseguiu entender. Agora, em vez de ficar chamando essas pessoas de burras, eu acho que tem coisas mais interessantes pra gente pensar. Por que foi tão difícil pra tanta gente entender algo tão básico numa história tão simples? Eu não tenho exatamente uma grande resposta, mas eu tenho um insight. Deixa eu ver se eu consigo explicar. A trama começa pelo ponto de vista de 2 policiais. O 1º episódio acompanha eles invadindo uma casa de família, prendendo uma criança, conduzindo ela pra delegacia, coletando depoimentos e expondo pra audiência o que parece ser um quebra-cabeça. Quem tá assistindo passa essa primeira hora sem entender o que tá acontecendo, mas ao final desse 1º episódio surge uma grande revelação. Essa criança, de fato, cometeu o crime. No 2º episódio, os policiais continuam investigando o assassinato, dessa vez em outro ambiente, o da escola. E não pra descobrir quem é o assassino, mas pra tentar entender como e por que o crime aconteceu e pra se preparar pro julgamento. E no meio disso tudo, tem algo interessante na forma como a série é filmada. Não só o plano sequência, que virou tópico de análise de muitos textos e vídeos por aí, mas na decupagem, na iluminação, nas cores, na encenação. Pra quem embarca desavisado aqui, não seria estranho, ao menos num primeiro momento, achar que tá assistindo uma série policial aos moldes de muitas outras semelhantes disponíveis em plataformas de streaming e que seguem fórmulas similares. Um crime estranho, surpreendente, aparentemente indecifrável, um detetive improvável em cenários dessaturados, uma câmera com olhar voyeurístico, diferentes pontos de vista sobre o mesmo caso e um grande plot twist nos últimos minutos. Eu tô passada, chocada. Eu acho que mesmo que de uma forma inconsciente e meio atrapalhada, o que essa parcela frustrada da audiência de Adolescência tá fazendo é um exercício de intertextualidade. Existiu uma expectativa sobre aquele
daquele produto cultural. Essa expectativa foi construída a partir de obras anteriores e de gêneros cinematográficos estabelecidos. Isso é, em algum sentido, um exercício de educação midiática. A gente que tá aqui no lugar da crítica faz isso o tempo todo. A gente procura obras semelhantes. A gente procura situar aquela obra dentro de um gênero narrativo estabelecido ou de um tipo de história que já existe. Idealmente, a gente deveria fazer isso de um jeito mais informado, com um pouco mais de consciência. Do jeito que tá aqui, foi um exercício bem preliminar, bem atrapalhado e, claro, sem qualquer tipo de orientação pedagógica. Eu acho que é possível, a partir daí, expandir esse exercício de uma forma mais sofisticada para construir um aprendizado mais tridimensional. Essas pessoas não são um caso perdido. Se eu fosse um professor numa sala de aula onde essa série estivesse sendo exibida, eu partiria daí, dessa compreensão inicial, dessa frustração inicial. O que faltou nesse caso, na minha opinião, foi, primeiro, um repertório mais amplo de obras e de gêneros narrativos. E segundo, o entendimento de que, em muitos casos, roteiristas e diretores vão conscientemente pegar um gênero narrativo e dar uma torcida nele para brincar com a expectativa da audiência. Aqui, por exemplo, você é seduzido pela ideia de um crime misterioso que vai ser solucionado. E aí o diretor vai lá e torce isso para construir outras ideias. The dynamite. What do you think that means? The blue pills means you see the world as it wants you to. That's from The Matrix. You've been watching The Matrix. Isso é um exercício comum em praticamente todas as artes. Vários movimentos artísticos e identidades criativas são construídos a partir desse exercício. Machado de Assis fez isso com literatura romântica. Ariano Suassuna fez isso com gêneros ibéricos medievais. Diretores de cinema fazem isso o tempo todo. Falando em cinema, o filme Zodíaco, do David Fincher, tem uma premissa similar. Ele apresenta pra gente uma história de serial killer, protagonizada por um policial, com todos os códigos de um filme policial, que parece que tá oferecendo pra gente um quebra-cabeça que vai ser montado no decorrer da trama, mas as peças nunca se encaixam e a gente termina o filme sem resposta, mas com a carinha de anjo do Jake Gyllenhaal. Alerta de spoiler. E é esse precisamente o ponto, não uma resposta. E essa falta de resposta é oferecida pra gente nos moldes de um gênero narrativo conhecido por oferecer respostas. Esse que é o babado. Aliás, seria um exercício interessante de educação midiática exibir essa série e esse filme pra uma mesma turma. Fica aí a ideia. Mas aí veja só, esse tipo de exercício, esse tipo de aprendizado, essa contextualização, essa decodificação, esse processo de identificar os elementos, contextualizar eles, traçar paralelos com outras obras, tudo isso é suficiente? A gente precisa fazer um monte de tarefa de casa pra entender uma série da Netflix? Até as mais simples de entender? Não, mas o processo de construir repertório ajuda. E ele é uma parte importante desse processo maior, que é o da educação midiática, que é importante que a gente desenvolva enquanto cidadão do mundo em tempos de Nicolas Ferreira gravando vídeo falando bota. Quanto mais filmes você assiste, quanto mais livros você lê, mais ferramentas você tem pra compreender novos filmes, novos livros, novas mídias, novas compreensões de mundo. Mas não é só isso também, né? Tem todo um processo maior e que inclui um monte de outras coisas. Será que faltaram ferramentas pra decodificar as mídias? Na minha opinião, também. Mas existe também, a meu ver, uma carga de responsabilidade na mão de quem cria. Adolescência não é exatamente uma série sofisticada, críptica, difícil de entender, mas na minha opinião, ela tem um problema de estrutura. O primeiro episódio começa pelo ponto de vista de dois policiais. O segundo, apesar de ser focado na escola, também começa a partir da investigação policial, o que meio que reforça o lado policial da história. A gente só tem uma grande quebra de ponto de vista no terceiro episódio, que é o da psicóloga, mas aí o próximo já é o final, entende? Ou seja, a gente tem 4 episódios, supostamente com 4 pontos de vista diferentes, mas os 2 primeiros, que são os que apresentam aquele mundo pra gente, contam com uma forte presença de policiais investigando o caso. Metade da série envolve os investigadores. Não é a coisa mais estranha do mundo que uma parcela da audiência tenha construído uma expectativa de investigação policial conduzida por aqueles 2 investigadores, e que essa audiência tenha estranhado o desaparecimento de personagens proeminentes na segunda metade da história. Pra mim, o ruído tá localizado aí. Sem querer ser flanelinha de série, mas eu acho que seria importante ter mais um ponto de vista, talvez focado em tecnologia e plataformas, inclusive para sofisticar o debate. E o segundo episódio, a meu ver, na minha humildíssima opinião, deveria ser totalmente focado na escola ou nos professores, sem a presença da polícia. Ou, se a polícia tivesse que aparecer, que fosse uma presença mais tangencial e não como um ponto de vista. Assim a gente teria 5 episódios autocentrados e realmente diferentes entre si. E essa proposta de mostrar diferentes ângulos sobre o mesmo caso ficaria mais fortalecida, na minha opinião. Tô certo? Não sei. Mas supondo que eu esteja, será que essa reestruturação que eu tô propondo aqui resolveria o problema de compreensão? Provavelmente não. O que me leva ao segundo ponto. A gente não vai resolver nada explicando demais. So, when did you first know you were
Um outro ponto que é levantado nas discussões sobre educação midiática e interpretação de filmes são as metáforas e os simbolismos e como uma parcela da audiência costuma perceber essas figuras de linguagem de uma forma atrapalhada. Ok, são 3 pontos, mas eles são relacionados. Alguns dos exemplos mais caricatos incluem fãs americanos de Star Wars que acham que o império ficcional da franquia não tem nenhuma relação com o país onde eles vivem, ou uma galera incapaz de perceber que The Boys é uma sátira, ou pessoas que acham que X-Men só virou gay depois que Gambit vestiu um cropped. O que une esses 3 casos, e muitos outros, é o guarda-chuva da ficção especulativa, que costuma abranger os gêneros fantasia, ficção científica, super-heróis e horror, com vários asteriscos em super-herói, mas isso é um assunto para outro vídeo. É comum que histórias desse tipo, em especial quando inseridas no contexto de orçamentos robustos, mega celebridades e grandes bilheterias, trabalhem com alegorias e metáforas mais diretas, talvez. Tipo leões que se comportam como um exército nazista, monstros gigantes em filmes onde o verdadeiro monstro é outra coisa, distopias futuristas onde o futuro, na verdade, é o presente, ou... Have you tried not being a mutant? Diante desse recorte, às vezes parece que compreender esse tipo de história significa decodificar as alegorias corretamente. É quase como se o filme, como se a obra fosse uma porta que se abre e revela para o espectador aquilo que precisa ser interpretado, ou a Gretchen atrás da cortina. É quase como se a obra tivesse, em algum sentido, servindo como o buraco de uma fechadura por onde a gente coloca os nossos olhos e enxerga o que realmente importa, que seria o significado dela. E o que a gente chamaria de educação midiática ou interpretação seria o equivalente a varrer a poeira que tá ofuscando nossa vista ou dar uma limpadinha no vidro para enxergar melhor. Um bom filme, nesse contexto, seria aquele que nos conduz de uma forma fluida, de uma forma competente a um bom significado. E o nosso papel, enquanto espectadores midiaticamente bem educados, é usar todas as ferramentas que estão ao nosso dispor para acessar esse verdadeiro significado. Às vezes, alguns filmes são elogiados pela sutileza com a qual eles nos conduzem às suas mensagens. Em alguns casos, a gente até fala com certa desdém sobre pessoas que não conseguem entender o verdadeiro sentido de uma obra de ficção específica. Por outro lado, tem até momentos em que a gente critica os roteiristas, os diretores, os criadores por conduzirem suas metáforas e suas alegorias de uma forma atrapalhada, causando ruídos, causando obstruções no acesso do espectador àquela mensagem final. Se você sai de um filme dos X-Men e você ainda é racista ou ainda é homofóbico, alguma coisa deu errado ali. Se você terminou de assistir A Substância e você ainda fala mal de mulher, é porque alguma coisa te impediu de acessar a verdadeira mensagem daquele filme. I always look for the strongest symbolism. Essa perspectiva sobre cinema, sobre arte, carrega em si uma série de contradições. Já falei isso. Mas ela tem se tornado popular nos últimos anos. E em muitas discussões sobre o que se entende como educação midiática, o debate é reduzido a isso, a decodificar a mensagem das coisas, a revelar o verdadeiro sentido daqueles filmes e daquelas obras, a nossa capacidade de identificar o verdadeiro sentido, a verdadeira mensagem daqueles filmes. Por um lado, as pessoas são midiaticamente iletradas e não entendem os reais significados. Do outro lado, os autores é que são incompetentes e estão comunicando suas ideias do jeito errado. Das duas formas, o que valida a arte, o que valida o filme, o que valida um produto audiovisual é essa suposta mensagem que se esconde por trás das imagens, dos símbolos e dos códigos. E é isso que precisa ser compreendido a qualquer custo. Have you tried not being a mutant? Esse tipo de discurso, como eu falei, aparece com bastante frequência, mas não exclusivamente, em torno de filmes, em torno de obras que lidam com metáforas e alegorias mais diretas, onde um elemento ficcional, muitas vezes fantástico ou especulativo, corresponde, representa, simboliza algo que existe ou que existiu no mundo real. Mas isso não rola só com ficção especulativa. Isso não está restrito a nichos e subgêneros específicos. Essa tem sido a forma predominante como a gente tem validado ou invalidado a arte e a cultura nos últimos anos, inclusive em grandes premiações tipo o Oscar. And the Oscar goes to... Anora. O vencedor do Oscar 2025 de melhor filme, Anora, traz em alguns de seus cartazes a tagline A Cinderella Story, que em português seria algo como uma história tipo a da Cinderela, queijo tipo brie. A trama acompanha uma trabalhadora sexual que cai na conversinha mole mais antiga do mundo, a do cliente rico que diz que tá apaixonado e que quer casar. Annie, Yeah. will you marry me?
Seriously. O que se desenrola a partir daí é uma trama completamente caótica, que envolve oligarcas russos e seus capangas, muita droga, muita humilhação e muita cena de sexo desnecessária. Mas eu não vou me alongar em nada disso, porque o motivo de eu trazer esse filme aqui é o que eu já falei. A Nora é lido e quer ser lido como uma espécie de desconstrução do sonho da Cinderela. Uma trabalhadora sexual que vive uma vida degradante, recebe uma chance única de ascensão social proporcionada por um twink rico. Por alguns dias, ela até vislumbra esse sonho, mas a realidade não demora a revelar sua face. Essa vida não tá disponível para pessoas como ela. A fada madrinha, ela pegou atestado. Of course! Are you stupid? O diretor Sean Baker aposta com força nesse paralelo com a Cinderela. Como se o roteiro e o jogo de imagens não fossem o suficiente pra construir essa ideia, ela aparece na fala dos personagens. Yes, fucking Cinderella. You know me so fucking well. E até no pôster do filme. Não sei se ficou claro. E pra ser sincero, eu gosto de Anora. Eu não tenho nada contra esse filme. E essa suposta insistência em explicitar esse tema não me incomoda. O que eu falei aqui até agora é uma versão simplificada das observações da escritora zambiana Namuali Serpel. E ela escreveu isso num texto chamado O Novo Literalismo que Assombra os Grandes Filmes Atuais. Ela também cita como exemplo A Substância, Gladiador 2, Wicked e até Ainda Estou Aqui. Se prepare pro carinho da torcida, viu? Mas enfim, nas palavras dela, quando eu falo em literalismo, não quero dizer realista ou simplesmente literal. Refiro-me ao literalista, como quando dizemos que algo é óbvio demais ou forçado, que martela a mesma coisa sem parar ou insiste em chutar cachorro morto. Como essas expressões sugerem, repetir o descaradamente óbvio é, de certa forma, uma violência contra a arte. O que ela está descrevendo nesse texto é uma situação relativamente difícil de diagnosticar, porque parece que são dois fenômenos que reforçam um ao outro. Como eu disse no início do vídeo, uma cobra que come o próprio rabo. Isso foi uma metáfora. De um lado, uma crise de compreensão, do outro, um hiperdidatismo ou literalismo como suposta solução para essa crise, e que acaba, em algum sentido, agravando ela. O desafio não é só garantir uma suposta compreensão plena de um produto midiático, se é que isso é possível, mas demonstrar a relevância de uma obra através do valor que está agregado a um significado dela. Esse filme é um retrato desse problema. Esse outro discute essa outra questão. É assim que essa obra deve ser interpretada, sem ambiguidade, sem ruído, o mais explícito possível para todo mundo entender do jeito certo. O resultado, segundo a Namuali Serpel, são filmes repetitivos, óbvios demais e que insistem intensamente em suas temáticas. It insists upon itself. Mas essa situação, ela não existe numa bolha. A cultura não é uma bolha. Cinema não é uma bolha. Hollywood não é uma bolha. A indústria do audiovisual, como o próprio nome já diz, é uma indústria e está sujeita às contradições, flutuações de mercado e disputas políticas. But in this business of show, you have to have the heart of an angel and the hide of an elephant. Assistimos nas últimas décadas empresas de mídia no mundo inteiro se consolidarem em grandes oligopólios. Recentemente a Paramount fez uma oferta bilionária para comprar a Warner Discovery, que por si só já é um grupo econômico que inclui dezenas de outras empresas. Se essa compra for efetuada, a família Ellison, que controla a Paramount Global, vai se tornar um império de mídia ainda mais gigantesco e vai ampliar sua influência em todo o ecossistema de mídia, incluindo o catálogo de filmes, redes de TV, streaming e, claro, a política. Aliás, o próprio modelo de streaming também está inserido nesse contexto. Meia dúzia de empresas hoje são responsáveis por mediar o nosso acesso à informação e entretenimento, e elas têm poder suficiente para moldar a forma como a gente consome e o tipo de produto que está disponível nos seus catálogos. Além das questões trabalhistas e regulatórias, que são muitas, plataformas como Netflix exercem controle sobre tipo de câmera, tratamento de imagem e especificações técnicas das suas produções originais. Além disso, para uma obra se destacar no mosaico homogêneo de conteúdos disponíveis, ela precisa de, por exemplo, títulos que descrevem o gênero, tipo a Murder Mystery, e elementos formais previsíveis, como diálogos que descrevem ações para que o espectador distraído consiga acompanhar. Já que ele foi embora, eu vou tomar um banho. Nada disso simplesmente começou a acontecer só agora. É um processo que vem rolando há várias décadas, mas que tem se acelerado de uns 10, 15 anos pra cá. E isso se reflete, entre muitas coisas, na qualidade do nosso entretenimento e na forma como a gente interage com ele. Não é tão simples como as pessoas estão mais burras ou os filmes estão piores. O problema é bem maior que isso, e eu pretendo retomar esse assunto num vídeo que eu quero fazer um pouco mais pra frente. Por enquanto, eu quero voltar pra discussão que eu me propus a fazer aqui. É difícil
dizer o que veio primeiro, o que chamam de nossa falta de letramento midiático ou o empobrecimento da mídia. As queixas sobre nossa incapacidade de ler, interpretar ou perceber ironia, sutileza e nuance são tão antigas quanto a própria arte. O que parece novo é a expectativa, tanto de quem cria quanto de quem consome, de que exista algo como um significado definitivo sobre o que uma obra de arte quer dizer ou representar, estética e politicamente. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não é errado procurar significado na arte. Não é errado fazer arte com um significado em mente. O que está sendo posto em crise aqui é a premissa de que compreender uma obra de arte ou um produto cultural é decodificar um significado essencial, absoluto, hermético e definitivo. Esse debate não é novo. A Susan Sontag escreveu sobre isso nos anos 60 num ensaio chamado Contra a Interpretação. Outros estudiosos tangenciaram essa discussão por outros caminhos, mas eu acho que esse assunto ganha hoje novas camadas em tempos de plataformas, conteúdo e, claro, capitalismo tardio. A lógica mercadológica da eficiência e da produtividade demanda cada vez mais que a arte ateste a sua utilidade. Precisamos que os filmes, que as séries, que os livros sirvam para alguma coisa. E o nosso papel enquanto espectadores se torna encontrar essa serventia discursiva na arte. As imagens numa tela, as cores, as formas, os movimentos de câmera estão ali como meros veículos que nos guiam para o que realmente importa, o conteúdo. O que esse filme realmente quer dizer? Qual o verdadeiro significado dessas imagens? Detalhes que você perdeu e o final explicado. Da forma como eu vejo, a gente precisa largar esse hábito de reduzir arte e cultura a esse binômio forma-conteúdo, principalmente quando a gente discute mídias visuais, essas que estão cada dia mais presentes em todos os aspectos das nossas vidas. A gente precisa parar de enxergar a forma como um mero veículo para coisas mais importantes. A forma já é a coisa, principalmente em cinema, em audiovisual e em mídias visuais de uma forma geral. Nas palavras da Susan Sontag, nossa tarefa não é encontrar a maior quantidade possível de conteúdo em uma obra de arte, muito menos exprimir dela mais conteúdo do que já existe. Nossa tarefa é reduzir o conteúdo para que possamos ver a coisa em si. E eu sei que talvez para alguns de vocês isso soe muito cabeçudo, muito estranho ou muito teoria da arte demais. Mas eu não tô falando só de arte. Eu tô falando também de compreensão de mundo. Eu tô falando das mídias visuais. Eu tô falando de tudo que nos cerca. Dessas mídias visuais que têm se tornado ferramentas de gestão da nossa existência no mundo. Eu tô falando da internet. O que eu tô tentando dizer não é muito fácil de explicar. E muitas vezes quando eu tento explicar isso, parece muito abstrato. Então, em vez de insistir na explicação, em vez de detalhar mais esse raciocínio, em vez de repetir de novo tudo que eu já falei, em vez de jogar um livro da Susan Sontag na sua cabeça, eu acho que eu vou escolher um outro caminho. Eu acho que eu vou ser melhor compreendido se eu começar a falar sobre gays. Have you tried not being a mutant? A franquia X-Men costuma ser lida como uma alegoria ou uma metáfora sobre a experiência de grupos perseguidos socialmente. Você sabe, né? Os identitários. Durante a trajetória desses personagens nos quadrinhos, TV e cinema, eles foram, para muita gente, uma maneira de retratar na ficção, de forma alegórica, diferentes lutas sociais. Do apartheid na África do Sul, as lutas por direitos civis nos Estados Unidos, e não menos importante, a questão do cropped. De pelo menos uns 20 anos pra cá, essa leitura de X-Men como um retrato alegórico de vivências LGBTQIA+, ganhou um certo destaque e em alguns momentos até se sobrepôs a outras possíveis leituras desses personagens. Let's just hope the neighbors never find out our beautiful Jubilee's a mutant. Isso se deve, em grande parte, embora não exclusivamente, às adaptações para o cinema do começo dos anos 2000 e que colocaram essa franquia num novo patamar de relevância. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? Não sei, querida, mas o sapo é gay. X-Men 1 e 2 foram ambos dirigidos por Bryan Singer, que é um homem gay e uma pessoa horrível. As duas coisas não estão necessariamente relacionadas. Nesses filmes, que foram o primeiro contato com essa franquia de toda uma geração, em tudo que é lugar do mundo, alguns elementos que até já eram presentes nos quadrinhos foram realçados para dar um empurrãozinho na leitura queer. To force mutants to expose themselves will only further expose themselves? What is it the mutant community has to hide, I wonder, that makes them so afraid to identify themselves? Dentre eles, a ideia de que os poderes mutantes se manifestam na adolescência, forçando alguns desses membros mais jovens dos X-Men a esconderem suas identidades mutantes de seus pais e colocando eles muitas vezes em riscos de serem perseguidos
pela própria família ou expulsos de casa. Uma cena que sintetiza muito bem essa alegoria e que você já viu aqui 50 vezes só nesse vídeo é quando Bob, o Homem de Gelo, sai do armário como mutante pros pais e todo o diálogo é construído de um jeito que parece que ele tá revelando pra família que na Mansão X eles assistem esse clipe toda sexta-feira sentados no sofá. Have you tried not? Ok, já entendemos. Eu gosto muito desse momento, eu gosto muito dessa cena. Ela é muito citada em discussões sobre alegorias LGBT no cinema porque... bom... tá aí, né? Tá no texto do filme, tá na fala dos personagens, tá na forma como eles estão posicionados em cena, tá no olhar de preocupação da atriz que interpreta a mãe, tá na presença da família escolhida dando aquele apoio no momento difícil, tá tudo perfeitamente decodificável. Mas eu acho que a cena que realmente captura a vivência gay em X-Men, pelo menos nos filmes, não é essa, é essa. Entendeu o que eu quis dizer? Bota de novo aí. Sem querer revelar a minha idade, mas eu assisti esses filmes no cinema quando eu era adolescente. No momento da minha vida em que eu tava lidando com algumas dessas questões. Quer dizer, não poderes mutantes, mas a minha viadagem. Que pode ser considerada assim um poder mutante. Eu vi essa cena, esse filme, num momento da minha vida em que eu tava entrando em contato com a minha sexualidade. Quando eu tava construindo a minha relação com os meus próprios desejos. A cena do Bob saindo do armário pros pais foi tópico de conversa com muitos amigos meus nos anos seguintes. É uma cena didática, quase explícita, quase literal. É interessante falar sobre ela. É uma cena que deixa bem claro pra audiência qual é a alegoria que tá sendo construída ali. É interessante falar sobre ela. Tá na boca do povo. Por outro lado, essa outra cena, a da cerveja, não era exatamente um tópico de conversa. Tudo bem, hoje eu acho que até é, mas até pouco tempo atrás, não. Em partes porque essa cena não é necessária, ela não avança o plot. Ela tá ali como uma piadinha, como um interlúdio. Se cortasse essa cena do filme, a gente não teria grandes danos de compreensão pra essa história. Mas ao mesmo tempo, muitos anos depois, quando a minha memória sobre esse filme não tava tão fresca, quando já fazia muito tempo desde a última vez que eu tinha assistido, a primeira vez que eu vi um gay mencionar o momento em que o Homem de Gelo congela a cerveja do Wolverine com a boca foi instantâneo. Eu sabia exatamente qual era a cena. Por quê? Porque essa cena diz tudo que você precisa saber sobre essa encarnação dos X-Men sem dizer nada. E eu poderia justificar isso fazendo uma longa análise sobre o movimento que a câmera faz quando o Logan se aproxima do Bob. Eu poderia falar sobre o jogo de luz, sobre a troca de olhares, sobre o jeito que o Bob usa a boca pra congelar a cerveja quando a gente sabe que ele pode usar as mãos. Tudo isso pode ser uma discussão interessante, pode ser uma análise interessante, mas a questão aqui não é o que essa cena significa. A questão aqui é a maneira como essa cena evoca tesão. Bom, na verdade, só depois que esse vídeo já tava gravado e sendo editado é que eu percebi que isso aqui, na verdade, nem é cerveja, é um refrigerante, porque, enfim, eles estão numa escola. Got any beer? This is a school. So that's a no? O que torna esse comportamento aqui extremamente inadequado. Mas enfim, voltando pra discussão. Não é que existe uma relação subtextual, implícita, entre esses dois personagens. Não tem um segredo aqui que só nós, LGBTs, conseguimos identificar. Eu não tô dizendo que Bob e Logan fizeram sexo semiótico. Eu tô tentando dizer que a maneira como essa cena, como esses filmes de X-Men evocam tesão, foram a parte fundamental do meu processo de compreender as alegorias que estão em X-Men. Minha relação com X-Men e com esses filmes em particular, é uma relação corporal. É até meio erótica, em algum sentido. Eu não tô assistindo X-Men com um olhar 100% analítico, decodificando todas as alegorias que estão ali disponíveis. Eu tô assistindo X-Men e qualquer outro filme com o meu corpo. É o único que eu tenho. Eu tô tendo uma experiência sensorial com essa história. Essa experiência sensorial, que muitas vezes é erótica, vai guiar o meu processo de compreensão. E eu sei que eu não tô sozinho nessa. A gente faz isso o tempo todo, mesmo sem perceber.
quase sempre sem perceber. Com todos os filmes, com todas as mídias visuais, com tudo que a gente assiste, eu chegaria a dizer que todas as nossas experiências audiovisuais são, em algum sentido, eróticas. E eu sei que eu não tô falando merda porque existem teorias de cinema que trabalham com essa ideia, principalmente as teorias que estão mais ligadas à psicanálise. Mas entenda, quando eu digo isso, quando eu digo que a nossa experiência audiovisual é erótica em algum sentido, eu não tô falando simplesmente de sentir tesão nos personagens que estão na tela. Pode ser também. O que eu tô falando é que tem algo de erótico, que tem algo que remete à libido, no êxtase que o audiovisual provoca na gente. É claro que tem filmes que constroem essa experiência erótica de uma forma mais explícita, com corpos, suor, gemidos e sangue, mas esse êxtase também acontece quando a mulher gavião joga um fascista do topo de um prédio, quando Godzilla destrói o Distrito Financeiro, quando a atuação de Fernanda Torres revela uma verdade profundamente humana que a gente nem conhecia, quando o jogo de imagens provoca sentimentos que transcendem palavras. Sim, claro, tudo isso envolve todo o escopo de emoções humanas, mas tem algo de corporal e profundamente erótico que se sobressai dessas experiências e que talvez tenha a ver com o inerente aspecto voyeurístico do cinema. Oh, dear. We become a race of peeping toms. A gente tá sempre na beiradinha da pornografia quando a gente assiste um filme, qualquer filme. A nossa experiência enquanto espectadores tá sempre ali na bordinha do erótico. Tem algo de visceral, de corporal nessas experiências. A gente não tá simplesmente gostando ou deixando de gostar, ou avaliando aspectos positivos e negativos. A gente tá se envolvendo emocionalmente, corporalmente com aquilo que a gente tá assistindo. Existe esse campo da reação corporal imediata, da repulsa, da risada e do tesão. E existe uma perspectiva que diz que essa experiência sensorial imediata seria algo menor diante de um verdadeiro significado da história que a gente está assistindo. Que assistir as coisas desse jeito, com as nossas emoções à flor da pele, seria um comportamento quase animalesco. Que a gente, enquanto espectadores mediaticamente bem educados, precisa buscar uma racionalidade absoluta. Driblar os nossos sentidos e as nossas emoções para buscar essa suposta verdadeira resposta que uma obra de arte traz. E que isso é educação midiática. Isso é interpretar direito. O que eu tô tentando argumentar aqui é que quando a gente subestima esse imediatismo erótico, ou seja lá como você queira chamar, tem muita coisa que se perde. Por que vocês acham que em 2007 uma boa parte da população brasileira passou a idolatrar o Capitão Nascimento num filme que textualmente critica esse personagem? Mesmo quando o diretor vai lá e explica que não, que ele estava tentando criticar a instituição, que tudo isso foi um efeito colateral inesperado, e foi mesmo. Por quê? Porque o filme ignora o imediatismo erótico da experiência de assistir Tropa de Elite num país onde o imaginário punitivista já estava ali latente depois de décadas de uma ditadura militar violenta que continua deixando marcas profundas no tecido social brasileiro. E olha, minha senhora, no dia da madeirada, a senhora não vai andar com esses molenga que andam por aí. Sabão Lavarte é durão, minha senhora. Olha pra aí, ó. É fodão. É fodão, pode jogar no tanque que ele não fica molenga, não. Ele enche na mão. Sabão é Lavarte, rapaz. Lava até a alma cebosa. E isso acontece o tempo todo. Não só no cinema, não só na TV, mas também nas mídias audiovisuais que estão inseridas nas nossas vidas todo santo dia. Quando a gente entra em contato com esses vídeos, com essas peças midiáticas que mediam a nossa relação com o mundo, a gente está se relacionando corporalmente com elas. Por maior que seja o nosso esforço de remover o emocional da equação. Quando o criador de conteúdo sobre política faz uma leitura de mundo que abre uma janelinha no nosso cérebro, que faz a gente enxergar alguma questão de uma nova maneira, quando essa pessoa ajuda a construir na nossa cabeça uma nova compreensão de mundo, quando ela nos proporciona um novo vocabulário para lidar com um problema que parecia inexplicável antes, esse momento que tá sendo mediado por uma tela que enquadra alguns elementos e exclui outros, é absorvido corporalmente por nós. A gente não tá só decodificando uma mensagem, a gente tá engajando com aquela mídia como um todo, com as imagens na tela, com as cores, com as formas que estão se movendo ali e com todo o escopo de sentimentos complicados que aquela peça midiática provoca na gente. Isso é verdade em A Substância, isso é verdade em X-Men e também é verdade em Um Comunista versus 20 Conservadores. Você se acha exagerada? Não, tô colocado. Mas... Quando a gente constrói o nosso imaginário político a partir de conteúdos como Um Comunista versus 20 Conservadores, dizemos pra nós mesmos que essa experiência tem uma serventia, que fazemos isso pra aprender, pra disputar espaço político, para apoiar o debate
democrático no livre mercado das ideias, nos convencemos de que aquela experiência audiovisual é útil, que ela é necessária. Você é tão necessária que ela revela em si um significado maior. E que a gente consegue encarar tudo aquilo, experienciar tudo aquilo com uma perspectiva muito utilitarista, separando muito bem o joio do trigo. Mas será mesmo? Para além das contradições em torno da estratégia de debater com influenciadores de extrema-direita e legitimar discursos de ódio no processo, eu acho que é importante observar a forma como esse tipo de conteúdo é empacotado pra gente consumir. E claro, a forma como a gente digere esse tipo de conteúdo. Qual é o apelo desse tipo de conteúdo? A pesquisadora Sarah Stein-Lubrano, que pesquisa o papel do emocional em comunicação política, falou recentemente num vídeo que um dos principais apelos em conteúdos de debate é que eles funcionam como uma espécie de versão moderna de um combate de gladiadores. It's kind of the modern gladiatorial combat that we have in our current society, and it makes for excellent entertainment. É sobre o êxtase, é sobre a violência implícita e explícita, é sobre o embate, sobre o confronto entre diferentes corpos numa tela. É meio erótico. E por mais que a gente racionalize essa experiência de assistir debates na internet, ou até conteúdos políticos de uma forma geral, até esse vídeo, aquilo ali, e isso aqui também, é entretenimento. Estamos aqui majoritariamente pelo êxtase. Não é à toa que o maior subproduto desses vídeos de debate são os famosos cortes em que um influenciador destrói o outro. Não é à toa também que quando esse tipo de formato começou a viralizar nos Estados Unidos e por aqui, uma das principais piadas sobre isso envolvia a comparação com uma modalidade específica de sexo grupal. O êxtase político proliferado nas plataformas digitais é profundamente erótico, talvez até mais do que o cinema e a TV. E isso não é nem sutil e não é nem acidente. As plataformas e os seus algoritmos têm o perfeito domínio sobre esse tipo de efeito. O tipo de conteúdo que é recomendado e que mais aparece no feed das pessoas é justamente aquele que apela para esse imediatismo corporal, a repulsa, o riso, o choro e a libido. Embora eu pessoalmente ache que a libido é que é o grande sentimento aglutinador. Tanto que no final das contas as plataformas é que são os verdadeiros vencedores do debate entre 1 comunista e 20 conservadores. São essas empresas que lucram legitimando o discurso extremista. Ou seja, o ganho político é da direita. Com isso eu não tô dizendo que comunicação política na internet é inútil. Longe de mim, e muito pelo contrário. O meu ponto desde o início do vídeo é mostrar que a gente precisa entender a ferramenta, mas que apenas entender a ferramenta, dominar os códigos, não é o suficiente. O trabalho é maior do que isso. A gente precisa entender as limitações e as contradições que existem nesse jogo midiático, especificamente nós que somos comunicadores, né? Meu objetivo com esse vídeo não é fazer um manual de comunicação política, eu nem tenho essa expertise. O meu objetivo aqui, com este vídeo aqui, é apontar para uma questão específica, que é, muitos de nós estamos ignorando um elemento que para mim é muito importante nessa equação. Muitos de nós ainda achamos que essa relação emocional, corporal e meio erótica que se constrói com o audiovisual é uma parte supérflua da experiência, quando na verdade ela é integral. Quando a gente se comunica ignorando essa parte, o risco de um efeito tropa de elite se torna maior. Que efeito é esse? Eu tô falando de quando o conteúdo textual transmite uma ideia, mas a experiência sensorial nos leva para um lugar completamente diferente. Todo mundo assiste tudo, mas ninguém entende nada. O que a gente faz com isso?
sei que esse vídeo foi meio esquisito, e eu gosto de fazer vídeo esquisito. Mas tudo que eu falei aqui são coisas que eu, de fato, acredito muito profundamente. Inclusive, eu quero trazer esse assunto de novo por um outro olhar mais pra frente. Eu quero elaborar um pouquinho mais sobre essa parte do mercado, das plataformas de streaming, e como esse modelo de mercado, esse modelo de produção de mídia tá meio que emburrecendo a gente, midiaticamente. Não sei se vai ser exatamente sobre isso, eu tô elaborando isso um pouco, tô lendo algumas coisas, mas eu pretendo voltar pra esse assunto sim. Esse vídeo aqui não tem nem de longe o objetivo de se bastar entre si. O debate é bem mais complicado e eu quero continuar conversando. Obrigado pra todo mundo que chegou até aqui. Lembrando que esse canal é mantido majoritariamente através de financiamento coletivo. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer apoiar o meu trabalho, considere deixar o seu apoio aqui. O link tá na descrição do vídeo, tá aparecendo aqui na tela também provavelmente. E é isso, apoie o criador de conteúdo independente. Um beijo e até o próximo vídeo.